Moçambique é todo nosso. Moçambique é do povo. Cessar fogo nesta terra, a terra das acácias. Onde não há liberdade, não há voz de expressão. Onde a população é esbajada como se fosse lixo. Oh, chega de lágrimas. Cessar fogo. Chega de lágrimas. Macho pega, abandona Moçambique, vai bebezeca, lá no miti. Baixo pega, abandona Moçambique, vai bebezeca, lá no miti, vai falar no Itacolela prima hati, Amikira e colava na bueira. Itacolela prima hati, falava comigo, vai toda tudo no bueiro. Falava comigo, vai toda matando e acolá. Falava comigo, vai ter que chamar de bueiro. Falava comigo, Mama no mina mina Mama no ai kuda Mama no mina mina Namuka ni mujeri mana mino Mama no mina mina Mama no ai kuda Mama no mina Cessar fogo. Cessar fogo, meu país. Não queremos guerra. Não queremos sangue. Lágrima e lágrima. E mais lágrimas. Cessar fogo. Cessar fogo. I love you, I love you, I love you, I love you, depending like you know, I love you, depending like you know, I love you, keep on what you you was in the hero. You was in the hero. Somebody else you want to learn about me. Somebody else you want to learn about you. I love 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 you, I love you, my Abuna. Mire auto mi la latica.
Cessar fogo. Cessar fogo no país. Queremos paz, liberdade, liberdade de expressão. Cessar fogo, Moçambique. Esse país é de todos nós. Esse país não é de nenhum governo. Moçambique é o povo. Moçambique sou eu, és tu. São aqueles que já se foram, que morreram por essa terra. Moçambique é o sangue derramado lá nas minas, lá nas matas, com os nossos heróis que carregaram as armas e que alguns hoje foram esquecidos. Baba Jaile. Moçambique é de todos nós. Obrigado. Obrigado. Vamos a algumas perguntas selecionadas aqui da nossa regia. Eu não sei se a Aurora já está pronta para nos evidenciar algumas das perguntas que foram selecionadas para colocar aos nossos panelistas. Temos aqui a primeira questão da Lara. O que é que a Lara pergunta? Professor Elísio, na sua opinião, como é que as manifestações deviam ser conduzidas para não perdermos o sentido? Professor, não sei se está pronto para poder responder ao nosso amigo, à nossa amiga. O microfone do professor está desligado. Sim. Então, obrigado pela pergunta. Eu vou dizer duas coisas. A primeira é que eu em nenhum momento ponho em causa o direito à manifestação. Para mim, a questão é saber que tipo de manifestação faz sentido ou não. Então, uma manifestação que implica interferir com os direitos das outras pessoas, que implica coartar as liberdades e os direitos das outras pessoas, não tem nenhuma justificação. E um movimento de manifestação que implica a destruição, aquilo que nós estamos a ver aqui e que, felizmente, o Manuel Araújo também é da mesma opinião, acho que isso não faz sentido, não é político. Os problemas que nós temos hoje em Moçambique resultam exatamente desse tipo de atitude, de pessoas que pensam que porque têm a razão, tudo é válido, não é? Para mim, há sempre um limite no que diz respeito à interferência com os direitos das outras pessoas. E essas manifestações interferem com os direitos das outras pessoas. Por isso, elas precisam de ser repensadas, sem pôr em causa o direito que as pessoas têm de se manifestar. Então, nós não podemos limitar as nossas opções dizendo, olha, não temos outra solução se não continuarmos a manifestar desta maneira. Se eu vejo alguém que quer resolver um problema, mas, em minha opinião, está a aplicar a solução errada, eu tenho o direito de dizer a essa pessoa, e se essa pessoa me disser assim, olha, eu prefiro continuar a fazer aquilo que eu acho certo, que eu considero errado, porque simplesmente outra coisa não posso fazer, para mim isso aí não faz absolutamente nenhum sentido. Isso é irracional, é incoerente, e é contra tudo aquilo pelo qual nós devemos estar a lutar em Moçambique. Nós queremos lutar por um país que respeita os outros. Que país é este onde pessoas são arrancadas dos seus carros
por pessoas que acham que têm razão, não podem ir ao serviço, ou onde a infraestrutura está a ser destruída, por pessoas que pensam que têm razão. Que país é que essas pessoas querem construir? Não faz absolutamente nenhum sentido para mim. Então, é preciso que a gente repense as estratégias. Eu estou a falar aqui como uma pessoa que nos últimos anos tem criticado aquilo que não está bem. Agora, não quero dizer que toda a gente tem que ficar sentada atrás do computador a escrever críticas contra aquilo que não está bem. O que eu estou a dizer é que é preciso repensar. Nós não podemos apenas destruir, temos que construir. E nós construímos na base do compromisso com a consideração que nós devemos às outras pessoas, o respeito que nós devemos ter pelas outras pessoas. Eu tenho medo de pessoas, sabe, de confiar num futuro liderado por pessoas que pensam desta maneira aqui. É o mesmo futuro, esse é um futuro igual ao passado que nós queremos deixar para trás. Portanto, isso não faz absolutamente nenhum sentido para mim. Mas a essência da minha resposta é a seguinte, porque estou a exaltar e não quero fazer isso aí. A essência da minha resposta é a seguinte: não é resposta para os desafios que nós enfrentamos em Moçambique persistir num erro simplesmente porque eu não tenho outra solução, né? O desafio de construção de Moçambique é nosso, de nós que estamos indignados com aquilo que não está bem. Portanto, o desafio de criatividade, de inovação, está do nosso lado, não está, não está do lado errado, não está em repetir os erros dos outros. Não faz absolutamente nenhum sentido isso aí. Portanto, é por isso que eu digo que estas manifestações, e é verdade que na minha intervenção não limitei o alcance do que eu estava a dizer, mas eu escrevi um texto hoje no Facebook e eu dizia, olha, essas manifestações, pela forma como estão a ser feitas, pelo desprezo que elas estão a revelar em relação aos direitos dos outros, para mim já não fazem sentido. E elas realmente não fazem nenhum sentido. Bom, não Álvaro, são a nossa salvação. Álvaro, se me permitir, eu queria... É verdade que Moçambique é vasto e que muitas vezes nós só temos olhos para o que acontece na cidade de Maputo. Mas eu queria trazer aqui a experiência de Climane, onde nós temos estado a manifestar de forma pacífica e sempre a partir das 15 horas. Portanto, as manifestações não têm estado a interferir, quer com as atividades econômicas, mas também não tem havido violência. E esta não é a primeira vez. Quando das eleições autárquicas de 11 de outubro de 2023, nós marchamos durante 44 dias, portanto, não partimos nenhum vidro, não batemos a ninguém e também não houve violência policial. Agora, é preciso ter em conta de que a própria não interessava este exemplo de Climane a alguns círculos dentro do meu próprio partido, dentro de outros partidos e mesmo dentro da Frelimo e dentro da Polícia da República de Moçambique. Por isso, nos atacaram, lançaram gás lacrimogêneo, porque queriam que a situação de Climane fosse igual à outra para poder justificar alguns intentos dos quais eu não quero interferir. Por exemplo, hoje estive perante um dilema em que a Polícia da República de Moçambique veio ter conosco dizendo que tinha informações segundo os quais alguns jovens ligados ao Podemos queriam violentamente se manifestar na cidade de Climane. Nós tentamos interagir com esses jovens, alguns compreenderam a nossa posição e outros não compreenderam. Então, nós tivemos que, apesar de nós termos já tomado a decisão de que vamos marchar pacificamente até ao dia em que o Conselho Constitucional fizer a sua deliberação, hoje nós tomamos a decisão de não marcharmos, ao contrário do que temos feito todos os dias. Porque nós não queríamos que fôssemos misturados com essas pessoas que violentam propriedade privada, violentam bens públicos e, portanto, destroem bens alheios. Ou seja, interferem nos direitos dos outros porque querem ver os seus direitos
respeitar. Então, nós demarcamos-nos completamente e hoje não fomos à rua, porque não é essa a nossa filosofia. Nós, pelo menos, até o dia em que o Conselho Constitucional declarar os resultados das eleições, se esse for o caminho, nós determinamos que vamos manifestar de forma pacífica. E nós metemos uma providência cautelar quando a polícia nos atacou, a Procuradoria-Geral da República e a Procuradoria deu provimento ao nosso cautelar, instando a PRM para proteger a nossa manifestação e fazer cumprir o nosso direito à manifestação. Portanto, nós estamos a manifestar de forma legal e obrigação, e é isso que nós vamos exigir à PRM amanhã, que deve nos proteger daqueles que querem desvirtuar o sentido da nossa manifestação. Portanto, é um dilema muito grande, é um desafio que nós temos, mas eu acho que é possível. Se nós conseguimos até aqui, eu penso que podemos continuar nessa marcha. Portanto, não é toda a marcha reivindicativa que deve ser desqualificada. Portanto, eu queria só fazer esse apelo ao professor Elísio de que temos alguns... Mas também, se me permitir, Álvaro, queria comentar quando o professor Luca disse, primeiro, há 3 pontos que o professor Luca aqui mencionou. Diz que a União Europeia mostrou sinais de que estava surpresa. Bom, se estava surpresa, foi porque quis estar surpresa. Por quê? Em abril e maio deste ano, veio uma equipa técnica da União Europeia e conversaram com alguns atores e, portanto, que estavam para vir para Climane, mas por razões de agenda não puderam vir. E eu me predispus, saí de Climane com meus próprios recursos para me encontrar com eles em Maputo. E eu os alertei daquilo que iria acontecer com essas eleições. Com que base? Eu não sou bruxo, mas eu participo em eleições desde 2024, portanto, quando concorri para a Assembleia da República. E uma análise das nossas eleições mostra que aquilo que a Frelimo faz nas eleições autárquicas é multiplicado por 10 nas eleições gerais. Portanto, com essa base, com essa hipótese que eu já trago desde as primeiras eleições, 1994, portanto, eu já pude prever o que ia acontecer. E informei a equipa de preparação, a equipa que veio preparar a vinda dos observadores da União Europeia, já tinha essa informação. Agora, se fez chegar à União Europeia ou aos órgãos, esse é outro assunto. 2, eu fui a Londres durante a campanha eleitoral, porque achei que era importante alertar a opinião pública europeia. Fui a Londres, a Chatham House, e dei uma palestra na Chatham House sobre as perspectivas das eleições em Moçambique. E descrevi aquilo que iria acontecer. E até aqui, aquilo que está acontecendo foi, ipso factus, aquilo que eu descrevi, tanto que foi o meu prognóstico na Chatham House. Mas também estive em Washington e em outros países onde alertei aos parlamentares, aos congressistas, aos jornalistas interessados em assuntos africanos, aos governantes, aos think tanks e outros sobre aquilo que iria acontecer. Portanto, fico um pouco... Custa-me engolir de que a União Europeia foi encontrada de surpresa. 2, o Luca traz um ponto muito importante. Ponto 3. Sim, muito importante. Os países que votaram a favor do apoio ao Ruanda, a tal missão de apoio ao Ruanda, de acordo com o Luca, são Itália, França, Portugal. Interessante. Portugal, por causa da Galp. A Galp tem poços de gás em Moçambique. A França tem a Total a explorar o gás. A Itália tem a Eni. Portanto, está explicado por que esses 3 países votaram a favor dessa missão. Clarito. Portanto, para mim, o Luca veio satisfazer uma curiosidade que eu tinha em relação a isso. E, por último, quem pode mediar? Portanto, sem desprezo dos nossos professores, o Nguenha, o Elísio e os outros. Eu penso que nós temos uma experiência que foi a participação da comunidade Santo Egídio e do próprio Vaticano. E, em julho deste ano, eu viajei para a Itália,
onde fui recebido no Vaticano e fiz o mesmo trabalho. Expliquei que essas eleições iriam terminar como estão a terminar hoje. Viajei para Bolonha, onde fui ter com o arcebispo de Bolonha, Dom Matteo Zuppi, onde tive um encontro particular com ele, onde expliquei aquilo que iria acontecer e, portanto, pedi aquilo que poderia ser o envolvimento dessas entidades, porque ele também é o presidente da Conferência Episcopal da Itália, o Dom Matteo Zuppi. E em Portugal também contactamos alguns bispos. Eu acho que precisamos de uma confluência de pessoas que gostam, que têm interesse em Moçambique, que é para podermos dar credibilidade a esta iniciativa que poderá trazer-nos as linhas gerais para a reconstrução deste Moçambique. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, professor. E quero também pedir a todos os outros para procurarmos ser sintéticos nas respostas, porque temos muitas perguntas e não temos muito tempo para colocar as perguntas. Esta é a segunda pergunta que nos foi selecionada dos bastidores. Será que ainda temos um governo neste país? Vejo que o povo sai à rua quando juntamente os dirigentes os reprimem. Como haver balanço da frustração e a razão? Quem tem o privilégio de responder, por favor? Eu vou escolher. Posso escolher? Podes. Ok, ok. Portanto, o professor Elísio está aí, o professor Araújo não está, está escondido. Mas vamos no Luca. Professor Não, Luca. eu estou aqui. Ok. Professor Luca, como é que se pode responder essa pergunta muito, digamos assim, incisiva? Portanto, será que temos um governo nesse país? É difícil de responder. Vejo, espera, me deixa ler. Vejo que o povo sai à rua quando justamente. Bom, eu vou tentar responder mais à segunda questão, essa questão do povo, da rua que foi debatida e tudo mais. Feito salvo aquilo que o Elísio respondeu, ou seja, que movimentos, manifestações violentas são sempre negativas e, inclusivamente, podem fazer com que quem tem razão passa do lado de quem não tem razão. Mas eu acredito que neste momento, porque em Quilimane, por exemplo, nunca aconteceu, podemos dizer, situações muito críticas em termos de ordem pública. Porque existe uma liderança que pelo menos tenta mais ou menos coordenar as manifestações. Agora, essa liderança é difícil de encontrar numa cidade tão grande como Maputo ou em outras cidades, Nampula, por exemplo, onde essas lideranças são mais fracas. Ou seja, a minha grande preocupação é de que este movimento já ultrapassou até as próprias vontades do Venâncio Mondlane e de Podemos. Esta é uma grande preocupação que eu tenho. Ou seja, quando a multidão quebra o medo, depois é difícil, se não impossível, conter esta violência, a não ser com outra violência, como estamos a ver nesses dias, que a polícia dispara e mata. Portanto, bom, é por aí. Se temos um governo temos, porque, de fato, o governo está a reprimir de forma autoritária, mas não está a dar respostas políticas para como sair desta situação. Uma situação que está a degenerar num conflito que não é o conflito Renamo-Frelimo. Esta vai ser uma guerrilha, não é vai ser, já é uma guerrilha urbana espalhada para todo o país, que é até pior do que o conflito que houve entre Renamo e Frelimo. Bom, é isso. Ok, muito obrigado, professor, muito sucinto, muito obrigado.
Vamos avançar. Temos outra pergunta já aí colocada. Sim, já temos. E vamos avançar com esta pergunta. O que é que ele diz? Que armas sombra para um indivíduo sobram para um indivíduo se defender quando ele esgota os instrumentos que a sociedade coloca ao seu dispor para fazer valer os seus direitos, porém sem molestar os direitos dos outros. Estou a ver o professor já aqui, digamos, o professor... Gostaria de saltar à frente. Ok. Avança, Iringane. Que eu acho que essas perguntas estão todas conectadas e eu quero pedir desculpas por eu não conseguir ficar em cima do muro e tomar sempre uma posição que se calhar é polêmica em relação a esses assuntos. Eu respeito muito a diferença e creio que nós precisamos encontrar um espaço comum de pacificação e de tolerância neste país que está muito dividido, muito fracionado. Quisera eu que a Frente de Libertação de Moçambique ou o ANC na luta contra o apartheid tivessem escrito cartas ao colono e tivessem encontrado mecanismos para persuadir o colono que ele estava a exagerar na colonização. Quisera eu que fosse assim. E eu creio que, com todo o respeito que tenho por estas posições, e eu realmente sou muito solidária a toda a gente que está a ser vítima de violência, tenho muita dificuldade de definir, neste momento, qual é a violência que está a ser estatal, disfarçada em popular, para acusar... e neste processo, eu tenho que reconhecer que há populares que estão a ser violentos e não seria honesta intelectualmente se não reconhecesse. Mas eu queria também lembrar que até para o meu amigo Araújo ser eleito ano passado, houve MMVs do Partido Renamo, houve delegados de candidatura que espancaram um presidente de mesa que negou de assinar editais e não houve esta condenação e até houve vaidade em dizer que não se brinca com o povo de Quelimane porque o povo de Quelimane não brinca nesse momento, o povo de Quelimane resolve as coisas no momento e houve muitos incidentes desta natureza em Quelimane que foram diferentes de incidentes que aconteceram, por isso que as pessoas dizem que com Beira e Quelimane não se mexe porque aqueles já acertam as contas. Então esta sociedade foi em si educada na violência. Sempre se educou que o povo de Maputo era negligenciado, o povo de Gaza e de Inhambane eram negligenciados porque não sabiam resolver as coisas de apurada. Foi esta mensagem que foi se consolidando ao longo do tempo. E eu também preciso sermos muito honestos que nós estamos a lidar com uma criança, como eu sempre digo, mimada, que vive numa casa grande, cheia de outras crianças, mas que é tratada como especial pelos seus pais, que sempre a colocaram no centro das atenções, recebia todos os brinquedos, escolhia os jogos, decide as regras para os outros, mas não sabe brincar de forma justa. Quando as outras crianças querem participar na brincadeira, quando as outras crianças querem ou ensinar, diz, eu é que mando aqui. Arranca brinquedos das outras crianças à força. Quando alguém reclama ou tenta protestar, usa a porrada, bate as outras crianças. E sabe que sempre os pais vão vir proteger, porque os pais vão dizer, crianças não respondam com violência, violência não se responde com violência, sejam respeitosos porque ele é que cuida das regras. Então as pessoas estão a ficar esgotadas deste apelo constante a ser pacífico com quem é violento. Estamos a ser melhor do que eles. Eu sempre digo, não, vamos ser mais pacíficos, vamos ser mais tolerantes, mas eu não posso julgar alguém que responda à violência que é infringida contra si diante de adultos que não conseguem repreender tamanha agressividade, tamanho ódio que é semeado por esta criança que aprendeu a ser isto. O aparelho do Estado está escangalhado, não há pessoas que estão a escangalhar para aparelho do Estado. Um país que não tem livro da sexta classe, um país que exame escolar aparece professor a ditar 1A, 2B, a resposta 3 é C com orientação superior para ditar. Um país que não tem sistema de saúde, as pessoas no hospital são colocadas papelão em vez de gesso, está escangalhado e a única forma de restituir este país escangalhado é fazer uma reforma estruturante no país. E nós, se qualquer coisa que nós tentarmos
fazer, que não reconheça humildemente que estamos escangalhados, que não reconheça como é que chegamos aqui. Qual é o caminho alternativo? Eu estou muito disposta a ouvir, eu não sou promotora de manifestações, mas não julgo a quem está na manifestação e está a usar de mecanismos privados de tutela de direito previstos na Constituição da República, legítima de defesa, ação direta, direito de resistência, porque a pessoa está a fazer por uma questão de sobrevivência. Eu recebo chama das 2 horas da manhã, a pessoa me ligar a dizer que Téria, acabam de balear meu irmão, agora às 2 horas, o que é que eu faço? Pessoas que estão... E nós não estamos a ver essas pessoas que às 3 horas da manhã, dia seguinte essa pessoa sai com raiva, com violência, essa pessoa já não está a olhar para limites, porque essa pessoa já não está bem psicologicamente. E nós não estamos a curar essa pessoa que não está bem psicologicamente, que foi violentada pelo Estado e que se está a defender. Então, para mim, eu peço perdão por eu pensar desta forma, mas as pessoas estão cansadas de anos a serem ameaçadas. Cuidado, não façam nada, porque senão o Guebuza não vai ser do poder. É a última ideia de terceiro mandato, então é a ideia de guerra, porque senão ele não vai ser do poder. De novo, não façam nada, cuidado, porque senão vamos ficar sem instituição. Depois, não façam nada, cuidado, porque senão o Nilce não vai ser do poder. Sabe, nos custa muito. O Conselho Constitucional, o artigo 121 a 125 da Lei Orgânica do Conselho Constitucional, diz que as eleições têm prazo de validação, mas mais do que prazo de validação, tem prazo de julgamento de recurso. O Conselho Constitucional não julgou nenhum recurso, está a remeter ilegalmente para a decisão de validação e nós estamos a aceitar isto. Nós estamos a aceitar instituições do Estado a violentarem pessoas todos os dias e não estamos a fazer nada. Então, discutir as consequências da violência popular, sem reconhecer suas causas profundas, também é um ato de desonestidade. E é uma inversão de responsabilidades que favorece a perpetuação da opressão. Mais grave ainda é exigir que as populações que são vítimas de violência sistemática ajam com moderação, enquanto elas enfrentam, nesse mesmo momento, uma realidade de repressão, de desigualdade, de exclusão e de violência física. Essa abordagem não considera o contexto que as manifestações ocorrem. Ela fosse uma lógica da impunidade para os verdadeiros agentes da violência, que são essas estruturas de poder que dão ordem para disparar contra uma criança com uniforme escolar, como a criança de 13 anos que foi assassinada hoje, como a grávida que eu estou a atender, que foi baleada na barriga e no peito, como muitas outras mulheres que não estavam envolvidas na violência e foram assassinadas, e que nós esperamos que os seus maridos, que os seus pais, que seus filhos fiquem em casa à espera das instituições, fiquem à espera da validação do resultado eleitoral. Eu peço muitas desculpas, mas a violência popular não surge no vazio, ela é em grande medida uma resposta direta à violência sistemática, não nos torna melhores, mas nós não devemos nos envergonhar de ser pessoas, não devemos nos envergonhar por ter sensibilidade, não devemos nos envergonhar porque chegaram a um nível em que a gente diz que se não há solução concreta, o povo vai usar os mecanismos que tiver para defender a verdade, porque apesar de não querermos ser igual, apesar do povo não dever ser igual, se há uma parte que diz, já que eles não podem reagir com violência, vamos lá sentar em cima do poder, sentar em cima da falta de integridade, sentar em cima da injustiça, sentar em cima da falta de transparência, porque essas pessoas hão de ficar aí à espera de pensar uma outra alternativa que não seja esta. Nós vamos pôr uma população resignada a aceitar o injusto, a aceitar a violência sistemática. Eu gostaria que todos nós nos uníssemos, fizéssemos esse apelo ao presidente Nilce, fizéssemos esse apelo ao Partido Frelimo e dizer que todos nós sabemos como chegamos aqui. Chegamos aqui porque as pessoas foram violentadas fisicamente, mas também foram violentadas na urna. E nos países onde há integridade, ou nos sítios, não há democracia perfeita, mas integridade, quando alguém copia uma pergunta no teste, é desclassificada. Já nem discute se copiou tudo, copiou uma parte. Foi encontrada na fraude eleitoral, é desclassificada e aceita as consequências da sua má conduta. Se não há aceitação das consequências e ainda parece como a conduta desta natureza de repressão, então deve aceitar que não há ninguém com capacidade de controlar este povo, porque da mesma forma que o partido sempre se distanciou das ações ilegais dos seus membros, é preciso lembrar que quem tem milhões de seguidores pode até não concordar com a ação dos seus milhões de seguidores, mas não tem capacidade para dizer aos seus milhões de seguidores que ontem mataram teu filho, mas espera e confia nessas instituições. Então, peço muitas desculpas, porque eu gostaria de apelar às pessoas à paz, mas o meu coração, da forma como está, com todas as certidões de óbito que eu recolho diariamente, me coloca num conflito ético comigo mesma, com a minha própria consciência. Obrigada.
Muito obrigado. Eu peço para intervir aqui, porque eu discordo completamente com a Quitéria. Eu respeito a posição que ela está a defender, portanto, respeito o direito que ela tem de defender essa posição, mas eu acho que há alguns equívocos na forma como ela está a colocar as coisas. O primeiro equívoco é de nos colocar perante uma opção impossível, não é? Que a nossa opção ou é ficarmos calados ou então fazermos violência. O Manuel de Araújo acabou de nos mostrar que eles estão a fazer outra coisa, que não é fazer violência. E eu penso que devemos considerar a possibilidade de existirem outras hipóteses. O segundo aspecto é que não foi a luta armada do ANC ou mesmo a luta armada da Frelimo que trouxe a liberdade para esses países aqui. No caso do ANC, foram os movimentos de protestos dentro da África do Sul que trouxeram a mudança. A guerra do ANC não teve nenhum impacto na mudança que ocorreu lá naquele país. Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto é o seguinte: a questão que eu estou a colocar não é de pôr em causa o direito que as pessoas têm de se manifestar, é de pôr em causa a possibilidade de as pessoas se desumanizarem porque acham que têm razão, né? De se desumanizarem porque acham que foram se viciadas por alguém, ou que passaram por essa experiência. Quarto ponto e o último, Quitéria. A minha mulher está em Moçambique, é advogada. Ela esteve em Xaxá e todos os dias ia à esquadra da polícia tirar manifestantes que tinham sido detidos ilegalmente, pro bono. Depois ela teve um acidente que não teve nada a ver com as manifestações, teve que pôr gesso na perna e agora está em Maputo. Ela precisa de ir mudar o gesso, precisa de ir consultar o ortopedista e não pode, porque tem que passar por portagens, porque tem que não sei quanto. E a pergunta que eu quero colocar aqui, Quitéria, é a seguinte, porque estamos a falar das outras pessoas. Então, eu queria saber da Quitéria, se a Quitéria estivesse num posto de controle, né? Estivesse num posto de controle e a minha mulher, que se dedicou à soltura de pessoas que estão nas manifestações, tivesse que ir ao hospital e passasse por aí, a Quitéria, para proteger o direito que as pessoas têm de cometer violência porque foram violentadas, havia também de impedir a minha mulher de passar? É isso que eu quero perguntar, porque se disser que não havia de impedir, então estamos a falar a mesma coisa, que a questão aqui não é pôr em causa a manifestação, a questão aqui é dizer como é que nós vamos alcançar os objetivos que todos nós queremos, porque o fato de nós diferirmos nos meios que nós utilizamos não faz de nenhum de nós moralmente superior em relação ao outro. Mas onde eu faço, de facto, a distinção e onde eu insisto nessa distinção é que eu não tenho nenhum direito de perseguir objetivos que impliquem comprometer a integridade física de uma outra pessoa. Esse é o meu limite. Obrigado. Ok. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor. Aurora, vamos na próxima pergunta. Ok. A próxima pergunta é esta. E já não vamos selecionar outras perguntas porque o tempo está a correr. Esta é a última pergunta que vamos colocar. Como fazer que o movimento não seja uma ditadura contra ditadura? Venâncio Mondlane não devia deixar as retóricas incendiárias. Não sei. Laura, vejo que Laura quer falar. Sim, Laura. Olá, Álvaro. Como fazer que o movimento não seja uma ditadura contra a ditadura? É verdade que estamos a viver uma ditadura há 50 anos, né? E é sobre isso que estamos a discutir aqui hoje e é sobre isso que estamos a tentar, é disso que estamos a tentar sair. Eu acho que para melhor encontrarmos uma solução
nós devemos discutir o problema de fundo sobre Moçambique. Nós aqui não estamos a discutir o problema de fundo, o problema mais profundo de Moçambique, o que nos levou a chegarmos até a este estágio. Eu acho que devia haver diálogo, sim, devia haver diálogo entre as partes e, para mim, acho que a melhor solução de todas seria, já disseram aqui os professores, seria de separarmos o poder do Estado, fazer a separação, criarmos um governo diferente do que estamos a viver há 50 anos. Nós vimos agora que o presidente da República, por exemplo, em Moçambique, é o presidente do partido no poder. Eu acho que nós primeiro devíamos começar por aí, separar o partido, o presidente da República não ser mais o presidente do partido, porque isso cria muita confusão. Isso faz com que o Estado moçambicano, temos a impressão que o Estado moçambicano é um Estado do partido, que Moçambique só funciona por um partido. O presidente da República é do partido, os ministérios, tudo, parece que é tudo do partido. Então, eu acho que nós temos que ir resolver o problema na sua profundidade, que é para poder encontrar uma solução sobre o que está acontecendo em Moçambique hoje. Ok. Penso que temos aí mais uma última pergunta derradeira. Não sei se aqui a Aurora consegue nos colocar a última pergunta. Não sei, porque temos que andar. Vamos nas últimas partes. Mas, em todo caso, eu quero mostrar algo aqui a todos nós. Eu recebi esta folha, como estão a ver, são várias perguntas. São jornalistas, queriam colocar, mas como não temos tempo suficiente, então eu quero, digamos que sim, tentar encontrar um compromisso com todos aqui os nossos panelistas. Se podemos organizar uma mesa redonda, eu irei mandar para vocês isto com antecedência e voltarmos aqui para encontrarmos um denominador comum. Fazemos então esta conversa com alguns dos nossos jornalistas que mandaram estas perguntas aos digníssimos professores e aos ativistas aqui presentes e jornalista, no caso do Omar. Indo mesmo já na fase conclusiva, segundo o nosso programa, volto a dar palavra a Laura, que tem algo importante para nos enquadrar neste momento. Um minuto só, quero voltar aqui a ver qual seria a intervenção da Laura neste momento. Laura, tens a palavra, penso que tu sabes o que é que tens que falar. Obrigada, Álvaro. Olha, temos a pergunta, está aí. Laura, perdoa-me. Tá bem, não tem problema, Álvaro, não tem problema. Temos essa última pergunta. Não sei se me podem voltar a enquadrar. Rui, por favor. Os votos negociam, é isso? Sim, se os votos se negociam. Eu queria ouvir o professor Araújo e o Omar. Não sei se os dois podem fazer uma intervenção muito sintética, cada um. Não, os votos são inegociáveis. Aliás, eu dei uma entrevista a semana passada na SABC, a partir dos seus estudos em Joanesburgo. E eles ficaram... Acho que, editora, que posso avançar, parece que o professor Araújo está tendo algum problema. Alô? Por aquilo que ele diz atrás. Eu consigo ouvir a ele. Eu consigo ouvir. Ok, tá bem. Então, eu dizia... E a entrevistadora, que é a editora internacional da SABC, a Sofia McCohen, ela ficou parva. Mas que história é essa de que tem que se contar, quer dizer, tem que se votar por votos? De fato, os votos devem ser contados. Não devem ser recontados nem pelo STAE, nem pela CNE, porque a soberania, o artigo 2 da Constituição da República de Moçambique diz: a soberania reside no povo, a soberania não reside no STAE.
A soberania não reside no Conselho Constitucional. A soberania não reside na Comissão Nacional de Eleições. A soberania reside no povo. Então, os votos que o povo colocou na urna são esses que devem ser contados e são esses que devem ser divulgados. Os votos não se negociam. Ponto final. Ok, ponto final. Omar, queríamos te ouvir também. Estás muito quietinho no teu canto. Os votos se negociam ou não? Estás de acordo com o professor Manuela de Araújo? Sim, eu acho que, tratando-se de um direito que todos nós temos, não faz sentido que depois das pessoas decidirem sobre quem elas preferem que lhes governe ou lhes represente, isso seja negociado por 5, 6, 7 pessoas, ou sei lá quem, em função de interesses que muitas das vezes a gente bem sabe, que é um conjunto de manutenção do status quo dos moçambicanos de primeira, dos moçambicanos de segunda, dos moçambicanos de terceira, até dos moçambicanos de quarta. Então, se nós permitimos isto durante anos, o problema é que Moçambique, desde as primeiras eleições, vem sempre pautando por este princípio de negociar o voto do cidadão. E desta vez, por ter encontrado uma juventude que não se enquadra nem com os princípios do dito grupo libertador e nem com os princípios dos ditos combatentes pela democracia, está a viver esse cenário. Então, penso que não faz sentido nenhum, depois de tanto investimento, ainda ter que se negociar o voto. É importante que valorize-se aquilo que o cidadão escolheu, que haja novas formas de fazer a contagem eleitoral, porque do jeito como isto anda, parece que não vamos a lado nenhum e só vamos aumentar o caos de tempo em tempos. Penso que os próximos atores eleitorais deste país devem ser pessoas que mais do que seus interesses coloquem o país em primeiro lugar, porque há mais pessoas preocupadas em garantir o seu bem-estar do que no bem-estar da coletividade, no bem-estar do país, e isso levou-nos a esse caos. Razão pela qual instituições como a própria PGR, que já deveria ter atuado em relação a algumas figuras ligadas mesmo a esse processo eleitoral, continua muda e sem soluções, e dá esse espaço para que haja negociação dos nossos votos. Muito obrigado.